Olá, seja muito bem-vinda a esta roda de conversa sobre finanças. Me chamo Deise Antunes, sou planejadora e educadora financeira e especialista em finanças comportamentais. E hoje o tema desta roda de conversa é sobre relacionamentos e o dinheiro. Qual foi a treta que você já teve por causa de dinheiro? Normalmente a gente fala relacionamento relacionado a marido e mulher, companheiros, casais. Mas nós sabemos que relacionamento onde tem algum sentimento, quando tem dinheiro junto, dá muita treta. Sabemos disso. Então, eu separei algumas histórias, que eu coloquei uma caixinha de pergunta no meu Instagram, e vou trazer um pouquinho dessas histórias para vocês saberem o quanto pode influenciar realmente dinheiro e amor, né? Dinheiro e relacionamento. Eu vou começar com a história de uma mulher que ela é profissional, independente, e começou a namorar com um rapaz. E no início do relacionamento, os dois saíram, fizeram várias passeios. Só que naquele início, ela já deveria ter notado que o rapaz começou a se fugir, digamos assim, das responsabilidades financeiras. Então, viajaram, não dividiram as contas, até muita gente acha que a mulher é que tem que ser mantida pelo marido ou pelo namorado, né? Tem outras pessoas que acreditam que tem que ser meio a meio. Mas, neste caso, esta pessoa, esse rapaz, nem se disponibilizou para dividir as contas. Então, fizeram uma viagem e depois desta viagem eles foram conversar sobre finanças, depois que aconteceu. Depois que aconteceu a viagem, ele falou assim, poxa, não, eu tinha entendido errado. Eu entendi que você iria pagar a viagem. Passaram-se alguns meses e essa pessoa, essa mulher, claro, namorando, apaixonada, não conversou sobre finanças no início da relação e começaram a sair para bares, começaram a sair para fazer alguns outros rolês, né? E ele dizia assim, não, deixa que depois eu pago. Deixa que depois eu pago para você, depois eu faço um Pix. Não, deixa que eu pago a próxima. E nunca vinha a próxima. E mais para frente, ele pediu o carro dela emprestado, ele pediu que ela comprasse algo no cartão dela para ele, inclusive comprou um iPhone no cartão dela. E depois de algum tempo e algumas pessoas conversando com ela, ela percebeu que ela estava entrando num relacionamento tóxico, financeiramente falando. Resumo da ópera. Até uma frase que ela falou foi: como um cara tem um iPhone 16, não tem um cartão de crédito. E a resposta foi: porque ele tem uma namorada otária. Essa foi a frase dela. Porque ela percebeu que não adianta, por amor, a gente dar dinheiro para as pessoas, né? Então, faltou um primeiro passo, que todo mundo, em relação a finanças e relacionamento, foge, que é essa conversa, antes de começar um relacionamento. Mas tem histórias de quem já está num relacionamento atualmente. Então, tem uma outra história aqui de uma mulher que ela fez algumas dívidas, ela se embolou em empréstimos, chegou a pegar empréstimo de agiota e o marido dela não sonha. E quando eu fui conversar com ela, ela disse assim, Deise, é que se eu falar para ele é muito organizado, e se eu falar para ele vai separar de mim. Então, por medo, e isso se chama infidelidade financeira,
por medo de o relacionamento acabar, ela não explicou os rolos que ela fez. E a outra frase dela foi: meu marido, ele não é o meu primeiro marido, ele não é o pai dos meus filhos. Então, muitas coisas ela fazia para os filhos, não falava para o marido, e o dinheiro acabava faltando, né? Vamos dizer assim. Ela também entrou nessa situação de ficar devendo e não conversar com o marido, por quê? Porque no relacionamento dos dois, eles têm um acordo financeiro. Assim como existem vários acordos financeiros, existem várias formas de você ter um relacionamento e conversar sobre finanças. O que que este casal adotou quando começaram a se relacionar? Olha, moramos só nós dois em casa, eu pago as contas e você me dá todo mês 3.000 reais. Esse foi o acordo que eles tinham. Funciona? Funciona. Desde que esses 3.000 realmente fosse possível de ser pagos. Nesse caso, nenhum e nem outro sabe quanto cada um ganha. Então, o marido assumiu as contas e pediu esse valor para a mulher. O que que aconteceu? Como ela era professora e não era concursada, tinha meses que ela ficava sem salário. Janeiro, fevereiro, e ela não falava para o marido que não tinha o dinheiro. Então, nisso, ela pegava um empréstimo para pagar as contas, ela fazia, às vezes, algum favor para algum filho, fazia alguma outra coisa para o neto, e, para não dizer não para o marido, ela dizia: ok, vou resolver de outra forma, vou pegar o dinheiro e depois eu vejo. Nisso, ela se embolou em dívidas. E hoje, ela não consegue falar para o marido. Ela morre de estresse quando vem uma notificação no celular dela, quando vem um aviso do banco dizendo que ela está devendo, e ela não tem paz nenhuma. Isso é uma outra situação. Outra situação que ocorre para evitar, vamos dizer assim, esse conflito, né? Tem uma outra história que é. Deixa eu pegar aqui que eu tenho anotado. Bom, tem uma outra história que é assim: duas pessoas que ganham bem, conversando, tem um relacionamento aí de 20 anos, eles conversam, mas não sobre finanças especificamente, né? Então, o marido, ele é uma pessoa que trabalha, é funcionário público, e ele domina as finanças de casa. Então, a mulher pegava todo o dinheiro que ela ganhava, botava no bolo, né? Isso é uma outra forma de é uma outra forma de relacionamento, de acordo financeiro entre o casal. Então, ela botava o dinheiro na mão dele e ele fazia a gestão. O problema é que ele usava apenas o cartão de crédito para tudo. A fatura do cartão de crédito era exorbitante, porque ele dizia que era para ganhar milhas, e a mulher nunca via dinheiro na mão, né? Ela trabalhava muito, ela mantinha a casa assim como ele, né? Era meio a meio as dívidas, né? As contas da casa eram duas pessoas com boa capacidade financeira investindo esse dinheiro em casa. Só que ela não tinha controle, ela não olhava a planilha, ela não sabia quanto que era o gasto de cada coisa no mês, ela só vivia. E tinha o cartão de crédito que ela usava também junto com o marido. Bom, em resumo, esse casal se separou. Por outros motivos, né? O financeiro neste momento não foi o motivo que fez o casal se separar. Porém, ela percebeu, numa frase dele, quando os dois se separaram, ele falou assim: eu tenho certeza que você não vai dar conta sozinha. Então, esse é um exemplo onde o dinheiro pode se tornar, ou esse controle financeiro na mão de uma pessoa apenas, pode se tornar
um poder, né, e trazer um abuso no relacionamento. Depois de um ano que ela se separou, hoje, depois de buscar ajuda financeira, ter hoje um planejamento organizado, hoje ela encontra ele e ele fala que está com sérios problemas financeiros, enquanto ela está bem, investindo, vivendo, organizando, planejando viagens, planejando trocar de carro agora. Ah, e detalhe, nesse período ela comprou um carro, que ela nem carro tinha, era alugado. O marido sempre dizia que nunca era bom ter, não tinha casa, não tinha um carro, era tudo alugado, casa alugada, carro alugado. Então, hoje ela se vê independente, coisa que antes, durante 20 anos, ela não teve essa sensação. Então, nessa história, saber as suas finanças te dá um empoderamento, mas, apesar de não ter sido o motivo da separação, é um bom passo para a pessoa ver que pode entrar num relacionamento abusivo por causa dessa questão de não conversar sobre dinheiro. E falando sobre casais, né, tem mais uma história. Tem uma mulher casada há 20 anos também com o mesmo marido. Só que eles passaram por um problema sério de o marido dela teve, uns anos atrás, problemas com bebida. Ele se recuperou, e nesta fase que ele tinha problema com bebida, ela era a provedora, então ela trabalhava, ela fazia o que fosse, e muitas vezes, como ela dizia, vou buscar o meu marido num bar. E ela tem a fé dela, né? Ela tem as crenças dela, e ela disse que, graças a Deus, a tanta oração e tudo mais, ele mudou. Só que daí, depois de um tempo, uns 8 anos para cá, ele começou a trabalhar e começaram os dois a proverem, né, as contas da casa. Então ela trabalhava e ele trabalhava e começaram a juntos guardar dinheiro. Além do trabalho para se manter, eles começaram a trabalhar finais de semana, feriados, fazendo serviços extras para ter um conforto maior. E durante 2 anos, os dois conseguiram juntar, investir R$ 100.000 nesse período. E estou falando de duas pessoas sem segundo grau, sem ser empresários, tá? Só com dedicação e trabalho literalmente manual. Bom, o que aconteceu nesse período? O marido ele passou a assumir as contas, como normalmente acontece, né, por causa dessa cultura que o homem é quem organiza as contas. Normalmente era o pai que era o provedor, que também organizava as contas, e a mãe, e a mulher ficava em casa. Mas, na atualidade, as mulheres são, muitas vezes, segundo uma informação que eu vi no Fantástico, mais de 50% da população, das famílias brasileiras, tem a mulher como principal provedora, né? Então, não é mais aquela história que o homem provém e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, isso mudou muito. E nesse período, o marido dela, começou a assumir este papel de quem organiza, não necessariamente que o dinheiro vinha mais dele, mas ele começou a assumir esse papel. Então, o que aconteceu? Depois desse período que eles juntaram dinheiro, ele começou a juntar dinheiro fora e começou a repetir aquele processo onde a mulher que trabalhava e que botava dinheiro dentro de casa. Isso é uma história verídica. Todas as histórias que eu estou contando aqui são histórias verídicas, tá? Umas que vieram do formulário do Instagram, outras que conversaram diretamente comigo. E o que aconteceu nessa época? Ele começou a
guardar dinheiro, então ele recebia o salário, recebia os extras, guardava o dinheiro, enquanto a mulher, que trabalhava por conta, né, começou e recebia durante a semana, começou a ter essa pressão do tipo, tem que pagar o cartão de crédito, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar outra conta, eu tenho que pagar outra conta. O que aconteceu neste período? Ela começou a se sentir frustrada, porque só ela botava o dinheiro nas contas e ele guardava. Só que na cabeça dele estava ok, é o jeito dele que ele ia conseguir fazer guardar, mas ela percebeu isso depois de muito tempo, quando ela vê que ela estava cansada e ela não podia nem fazer as unhas sem pedir para ele. Poxa, ela é uma mulher independente, ela trabalha, ela conseguiria se manter sozinha, ela conseguiria manter ela e a filha dela sem o marido. Então, por que ela estava pedindo para fazer as unhas, pedindo dinheiro para ele se ela trabalhava? Então, de novo, não teve uma conversa, não teve um acordo. Numa época que ela assumiu a responsabilidade, porque ela tinha o marido naquela situação, ela assumiu, segurou a barra e proveu a família. No momento que ele começou a ganhar, não conversaram. Não teve essa conversa de, tá, e a partir de agora como é que vai ser? O marido foi fazendo, e aconteceu o que aconteceu. Então, gente, hoje, claro, ela tem receio de ter essa separação se for ter essa conversa. E a infidelidade, nesse caso, está sendo dele, porque ele não está conversando sobre as finanças com ela e está gerando um peso emocional em cima dela. Pegando mais uma história. Tá vendo que não é ou o homem ou a mulher, né? Pode acontecer dos dois lados. Tem uma outra história de agora que não é de casal em si, né? Mas tem uma história de uma irmã que tem são duas irmãs e uma dessas irmãs saiu desde cedo de casa, foi, como é que se diz? Foi fazer a vida, né? Trabalhar fora e mudou de cidade para correr atrás dos sonhos dela. E essa irmã, ela é vista, essa primeira irmã, vamos dizer a Maria, ela é vista como uma pessoa que já conseguiu sucesso na vida, né? E a Maria, conversando com a irmã, vamos botar um outro pseudonome, falando com a Joana conversou um dia com ela e falou assim: Maria, eu quero muito melhorar, eu estou estagnada, eu não consigo um trabalho que me pague bem, eu quero fazer uma experiência, eu quero estudar fora. E a Maria falou assim: tá bom, como é que a gente pode fazer para ajudar, para realizar isso, né? Então a Maria foi lá e ajudou, a irmã foi, né? O acordo delas era que a Joana, quando estivesse fora, iria trabalhar, iria mandar dinheiro para pagar esses gastos, né? Em resumo da ópera, a história não foi bem essa que aconteceu, né? Ela foi, em pouco tempo ela voltou, não aguentou a barra de morar fora, e a Joana voltou e a Maria ficou com a dívida. Com a dívida das ajudas que ela deu, que foi passagens, emprestou dinheiro para a pessoa se manter lá. Não que as pessoas não possam uma ajudar as outras, mas pense no seguinte: a Maria ficou com dívidas por causa da Joana. E isso desestabilizou emocionalmente a Maria totalmente. Por quê? Porque a Maria agora está tendo que pagar uma conta, porque senão o nome dela é que vai ficar sujo, por causa da Joana. E agora, a relação das duas pessoas, da Maria e da Joana, está bem, bem complicada. Uma não conversa com a outra, porque uma acha que a outra está cobrando, enquanto a outra diz:
você me deixou na mão, você prometeu que iria trabalhar e o dinheiro não veio e eu tive que arcar sozinho o seu sonho. Então, neste caso, é muito interessante que quando não se tem essa fidelidade financeira, e não importa onde for, que seja num relacionamento amoroso ou um relacionamento com irmãos, pais, se não ter as coisas muito bem definidas, pode criar um atrito de separação de casais, e neste caso, que não tem como separar, os irmãos ou os parentes, eles ficam sem conversar. Né? Tem um rompimento nessa hora. Tem tem várias outras histórias aqui, tem muitas histórias que o pessoal contou. Como. Vou até contar mais uma, então. Uma mulher que era provedora desde os 20 anos, e o marido que sempre trabalhou picadinho, sempre. Nunca tinha um trabalho fixo. Ela estudou, ela se formou, e já no aposento dela, ela se aposentou, e o marido continuou na mesma situação. Então, como é que funcionou a dinâmica desse casal durante esses anos todos, né? 40, 50 anos aí de casados. Ela era a provedora, então ela trabalhava, ela fazia as coisas, e ele ficava trabalhando em coisas assim. Ele abriu uma vez uma fábrica de solda, outra vez ele trabalhava como corretor de imóveis, então assim, ele ficava variando o trabalho dele, né, não chegou a fazer um ensino superior, nenhum curso, e quando se tratava em relação aos filhos, era ele que buscava no colégio, ele que, né, levava para o colégio, então ele fazia isso, ele assumia essa parte de fazer, fazer o almoço de casa, e a limpeza da casa ficava por parte dela no final de semana. Esse processo, apesar de que ela era a maior provedora, por cultura, o homem é que assumiu essa questão financeira, ou seja, apesar de ser o dinheiro dela, também, a maioria era dela, ele assumia, então ele decidia o que ia fazer, se comprava uma casa, se comprava isso, aquilo. Bom, o pior dessa situação é que ela escutava de todo mundo da família, inclusive dos filhos, que ela era a gastadeira. O marido falava: não, a gente não tem dinheiro porque você gasta muito. E sim, ela gastava muito com eles, não com ela. Depois de um tempo, isso é uma história também é de uma cliente minha, depois de um tempo onde ela pediu ajuda, ela disse que não aguentava mais a situação, cartão de crédito estourado, limite no cheque especial, sempre pegando empréstimo para tentar cobrir. Então, cobrir o cheque especial. Então, ela só precisou aprender. E aí a gente começou esse trabalho. E hoje, as decisões, hoje, porque é a partir dos primeiros meses que teve que a gente começou a ter essas reuniões, eu e ela, e fazer um planejamento, teve atrito. Ela me disse várias vezes: desde eu tô com medo de me separar do meu marido, porque tá tendo muito atrito. Mas ela foi indo, foi resiliente, e hoje ele respeita ela. Então, essa questão de conversar sobre finanças, muitas vezes as mulheres não falam por medo da reação dos maridos, muitas vezes o marido não escuta, porque na cabeça dele o homem é quem sabe, mas se os dois conversarem e entrarem num acordo financeiro e ficar tudo ok, não tem como o relacionamento se perder por causa disso, porque cria um respeito mútuo entre o casal. Então, em vez de tu evitar uma conversa com medo de separação, se você desde o início conversar, não vai acontecer a separação. E nessa história hoje, né, ela
tá feliz da vida, hoje o marido respeita ela, os dois conversam, os filhos elogiam ela direto. E é muito gostoso ver, assim, o quanto ela se empoderou, né? E hoje ela está realizando sonhos, planejando viagens, assistindo shows que ela achou que ela não queria assistir. Muito gostoso ver isso. Tem outra história também, agora de irmãs, de novo, que é de uma outra cliente, que ela sempre ficava com a pressão de que tinha que ajudar as pessoas da família. Já viram essa situação onde uma pessoa se destaca e ela parece que tem a obrigação ou a necessidade de ajudar aqueles que ficaram para trás? Bom, essa menina, ela saiu de casa, saiu do interior do estado onde ela mora, foi para a cidade grande, começou a trabalhar, fez faculdade, e a mãe, o pai e a irmã, que já tem uma filha, né? Essa irmã já tem uma filha, ficaram nessa cidadezinha do interior. E todos os meses ela era uma pessoa que tinha, você me ajuda, você me ajuda, você me ajuda, né? Ela não tinha educação financeira também, então ela também se enrolou em empréstimos, como várias pessoas entraram em contato comigo e disseram que já fizeram empréstimos por causa de outras pessoas e acabaram arcando com esse prejuízo. Muitas pessoas entram na inadimplência por causa que vão ajudar outras pessoas e não porque é uma pessoa que não gasta, não é uma pessoa descontrolada financeiramente. Só que quando a gente tem essa questão da emoção, é difícil a gente dizer não. Então, essa menina veio e falou: Deise, eu não posso, não tem como não ajudar ela. É muito forte na pessoa. E eu falei: então vamos tentar amenizar as situações. E aí já vem umas dicas para serem feitas. Então, assim, se falar específico de irmãos e parentes neste momento. E também para casais quando estão namorando. Casamento é um outro nível, mas assim, vocês têm esse relacionamento e precisa de alguma forma emprestar o cartão de crédito, não consegue dizer não, tal. Faz o seguinte, gere um cartão de crédito somente para essa pessoa, um cartão adicional para sua mãe, para seu namorado, enfim, e fala: este cartão é seu. Bota um limite baixo, isso é muito importante, e fala: ó, esse cartão é seu. Se você pagar, ok. Se você não pagar, a dívida é sua, claro, vai estar no seu nome. Mas pelo menos você não fica naquela bagunça, naquela mistura do tipo, passa lá no teu cartão, depois me diz quanto que é. Não, você tem responsabilidade. Eu posso estar usando o meu nome para liberar um cartão para você, mas a responsabilidade é sua, né? E isso ajudou essa minha cliente, por quê? Porque no momento que ela pegou um cartão, botou um limite ali e emprestou para a irmã dela, a dívida com a irmã dela com ela se limitou ao valor do cartão. Então, é aquela história assim, ó, enquanto tu dá dinheiro, 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 tu não tá ajudando aquela pessoa. Não tá ajudando. Então, essas pessoas vão tirar, se bobear, dependendo da pessoa, tudo de você, se você não botar um limite. Se você não consegue pôr um limite verbal dizendo eu não vou emprestar e sente a pena, então limita, pelo menos, com um cartão. Diga assim, ó, então este cartão eu lhe empresto. Este é o limite que tem. Se você não honrar, você não vai ter. Tá? Isso para quem não consegue dizer não. Quem consegue dizer não, quem vai aprendendo com o tempo, aí nem cartão empresta, né? Ensine a organizar as finanças. Pegue vídeos como este, vídeos que você vê no Instagram e comece a mandar para essa pessoa. Ensine, ajude desta forma. Tá? E sobre casais, eu tenho eu sempre indico isso para alguns clientes. Já aconteceu isso realmente, onde clientes começaram um relacionamento e, e um dos lados, né, no caso, o meu cliente e a pessoa que estava com esse meu cliente, quando a pessoa começou a falar, vamos separar as contas, porque ele era a pessoa que pagava tudo.
E a outra pessoa ficava assim, ok, eu pago de vez em quando, a comidinha que a gente fizer eu pago, mas a pessoa estava ali todos os dias, morando praticamente com ele. Quando eu falei assim, tenta ver se ele pode te contribuir mais, por quê? Porque está pesado para você assumir tudo sozinho. Converse, né? Converse com essa pessoa. E quando conversou, deu 2 meses, né? Se separaram. Então, depois disso, essa mesma pessoa teve um outro relacionamento, e aí eu falei assim, que tal começar desde o começo? Vamos fazer um acordo desde o começo. Conversem sobre finanças. No primeiro encontro, no segundo encontro, qual é o problema? Deise, mas é meio chato, não? No primeiro encontro, você já vai ver, olha, hoje eu estou pagando porque eu quero fazer um agrado, hoje nós vamos dividir, hoje nós vamos fazer, você paga, e os próximos, como vai ser? Criem uma meta do casal, que seja namoro, que seja casamento. Crie uma meta do casal. Então, o casal vai conversar sobre finanças. Estipulem um valor para ser gasto por mês. Olha, nós dois juntos podemos gastar R$ 1.000. Pronto, 500 de um, 500 de outro. Ou vamos gastar R$ 2.000, R$ 1.000 de um, R$ 1.000 de outro. E este valor ser utilizado. Pode botar numa conta, o ideal seria no débito, numa mesma conta, onde os dois fazem o depósito e usem só esse cartão, onde tem algumas contas que são compartilhadas, que também dá para ser usados. Mas os gastos do mês, o ideal é que, quando é relacionado ao casal, gastos mais assim, como lazer e tudo mais, sejam gastos definidos, tetos e num único local. E se para você assim, Deise, mas é difícil, eu não consigo conversar no início do namoro. Como é que seria o ideal para você? Pensa numa relação. Hoje chegou, você conheceu uma pessoa, começou a namorar ela. Você vai ficar frustrado se ela pagar para você? Você vai ficar frustrado se você tiver que pagar para ela? Como é que estão as suas contas? Aí vem o segundo passo. Agora vocês estão morando juntos. Quem vai pagar o quê? Não, mas ela ganha mais ou ele ganha mais. Tudo bem? Não tem problema se um ganha mais do que o outro. Vocês têm que conversar para como que vai ser este combinado. O combinado não sai caro. E existem vários formatos de casais, né? Existem aqueles casais que separam a porcentagem proporcional ao que a pessoa ganha. Existem casais que a mulher manda um valor fixo todos os meses para o marido e o marido cuida do resto. Às vezes funciona. Depende do casal, depende o que vai funcionar para eles. Existe uma outra forma que seria cada um pagar o seu, pagar meio a meio. Então, eu moro junto, então você paga o aluguel, eu pago o carro, pago a luz, internet, água, e aí fica meio a meio e a comida a gente né, divide, reparte. É uma forma também. Então, antes de mais nada, vocês dois, vocês duas, enfim, vocês têm que estar abertos para conversar. Se você está com essa infidelidade financeira, você, independente de quem seja, homem ou mulher, puxa o parceiro, parceira para conversar. Montem um planejamento, um contrato financeiro entre vocês e executem. Juntos, somos muito mais fortes do que sozinhos. E sobre relacionamentos, que não é só questão financeira de casal, mas em relação a pessoas, amores, família. Se você não consegue dizer não, crie situações que vocês consigam pelo menos delimitar por um limite. Se o limite não consegue ser, se você não consegue ser o limite, limite um cartão de crédito, limite um valor, limite
essa, essa fuga de dinheiro por causa de amor. E é isso, gente. Foi isso que eu separei hoje para a gente conversar aqui. E semana que vem nós vamos falar sobre cartão de crédito. Muita gente falou que desde eu não consigo reduzir meu cartão de crédito. Então, eu vou trazer assuntos sobre cartões de crédito na próxima semana. Até lá!